Boa noite. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. O pastor Denis, que nos apresentou, é o líder de mordomia cristã da União Sudeste Brasileira. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus hoje. E eu quero convidá-lo a irmos direto para a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 2. Nós vamos estudar alguns versículos aqui desse capítulo. Oséias, capítulo 2. Eu quero saudar também todos que estão nos acompanhando pela internet, que a presença e a paz de Deus e a palavra de Deus chegue de maneira clara e poderosa também para você, que ao abrir a Bíblia, o Espírito Santo que está do seu lado fale ao seu coração. Oséias capítulo 2. Nós acabamos de orar, mas é sempre bom quando a gente abre a Bíblia, mais uma vez falarmos com Deus e pedir que Ele oriente o que vamos estudar e o que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Então, mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, oramos há alguns instantes, mas estamos com a palavra aberta. E em maneira de respeito e devoção, nós oramos novamente para pedir a direção do Teu Santo Espírito para o que vamos estudar essa noite. Que de maneira clara e poderosa o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e que assim como a Bíblia está aberta, que o nosso coração também esteja aberto para que o Senhor possa colocar ou retirar do nosso coração o que for da Tua vontade. Fala ao nosso coração, Santo Deus, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Você lembra que a Bíblia, ela não foi escrita na ordem cronológica dos acontecimentos. Então, os livros da Bíblia, eles não estão divididos pela ordem dos acontecimentos. Eles estão divididos por temas. A Bíblia começa com os 5 primeiros livros de Moisés, nós chamamos de Pentateuco, e logo em seguida vem os livros históricos, que contam a história do povo de Deus. Mas aqueles livros não estão em ordem cronológica, como eu disse, dos acontecimentos. Para você ter uma ideia, se a Bíblia estivesse em ordem cronológica, os livros de Esther, Neemias e Esdras deveriam estar depois do livro de Daniel, porque Esdras, Neemias e Esther viveram depois de Daniel. Mas quando os livros da Bíblia foram reunidos, eles foram reunidos por temas. Então começa com Pentateuco, depois vem os livros históricos de Josué, ali, Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis. Depois vem os livros poéticos, começando por Jó, e vem lá Salmo, Provérbios, Eclesiastes, e em seguida vem os livros proféticos, que reúnem todos os livros que profetas que Deus orientou escreveram. Agora, algumas coisas curiosas sobre os livros proféticos. A primeira coisa é que há mais profetas do que livros escritos. Então, há vários profetas que a Bíblia relata que eram profetas de Deus, que até escreveram algum livro, mas Deus, em sua sabedoria, não permitiu que esses livros chegassem a fazer parte da nossa Bíblia. Então, há livros que alguns profetas escreveram e a Bíblia fala, olha, tem as crônicas da profetisa Ulda. Era uma profetisa de Deus, escreveu alguma coisa, mas na sabedoria divina, Deus entendeu que aquele livro que eles escreveram era apenas para o povo de Israel daquela época e não para a nossa época. Agora, se o livro profético chegou na Bíblia, aí você tem que prestar atenção. Porque é Deus dizendo assim, olha, isso que esse profeta escreveu, ele era importante para o povo de Israel antigamente, mas eu preservei esse livro na Bíblia porque era importante para o Israel de hoje também. Então, os livros proféticos são um recado de Deus para o Israel antigo e o Israel moderno. Os livros proféticos têm uma outra característica importante para nossa compreensão da mensagem de hoje. Um profeta, ele nunca era chamado por Deus para escrever e dizer assim, Israel, está tudo bem com você. Nunca. Deus nunca chamava um profeta para escrever dizendo assim, olha, Israel, fica tranquilo, vocês estão bem, vocês estão andando com Deus, vocês são fiéis a Deus. Nunca. Os profetas sempre eram chamados no momento de crise. Quando o povo estava distante de Deus, quando o povo estava longe de Deus, quando o povo estava vivendo em infidelidade, aí Deus levantava um profeta para chamar a atenção de Israel, para sacudir Israel. Então, os escritores bíblicos como Davi,
escritores bíblicos como Samuel, escritores bíblicos escreveram alguns livros ali contando a história, contando poesias, escrevendo salmos. O profeta não. Sempre que um profeta era chamado por Deus, era para dar uma sacudida, para tentar alertar Israel, para dizer: Israel, você está no caminho de perdição. Por isso que os livros proféticos são tão importantes. Por isso deveríamos estudar mais os livros proféticos, porque é Deus dizendo: do jeito que eu queria alertar Israel de antigamente, eu quero alertar vocês hoje. Do jeito que eu queria falar para Israel acordar da letargia espiritual que estava vivendo, esses livros proféticos estão na Bíblia para nos alertar também. Uma outra característica dos livros proféticos: Deus sempre chamava os profetas para pregar usando ilustrações. Então é interessante, quando você está estudando os livros proféticos, observar que Deus usava ilustrações, às vezes, da vida do profeta para falar alguma coisa para o povo de Israel. Há um profeta, por exemplo, Jeremias, que Deus manda ele comprar um terreno perto de um cemitério. E Deus tem uma ilustração através dessa compra do terreno que ele queria ensinar. Outro profeta, Deus manda pegar um jarro com uma mensagem, enterrar até que aquele jarro e aquela mensagem ficassem podres, estragados, para depois tirar e com aquele jarro estragado ter uma lição para o povo de Deus. Um outro profeta, Deus mandou passar vários dias dormindo só de um lado da cama. E Deus tinha uma ilustração, uma mensagem através dessa ilustração. Mas nenhum profeta foi chamado para ilustrar a mensagem de maneira tão difícil como Oséias. Israel estava vivendo um momento de infidelidade a Deus. E Deus diz assim: olha, Oséias, eu quero acordar o povo para a infidelidade deles. E para ilustrar, você vai casar com uma mulher infiel. Então a infidelidade da esposa de Oséias era uma ilustração que Deus estava usando para falar da infidelidade do povo de Israel. A infidelidade porque Deus, a Bíblia diz que ele entrou em aliança com seu povo, em casamento com seu povo. E do jeito que Oséias casou com uma mulher infiel, Deus estava dizendo: eu casei com Israel, mas Israel está sendo infiel a mim. Às vezes nós não entendemos bem essa ilustração de casamento ou de aliança, mas ela pode ser melhor entendida até na ilustração de como é um casamento. Quando uma pessoa casa na igreja cristã, seja católica ou evangélica, os noivos entram na igreja sem isso aqui no dedo. Nós chamamos isso aqui na nossa cultura de quê? Aliança. Mas biblicamente isso aqui não é aliança. Biblicamente isso aqui não é aliança. Então os noivos entram sem isso aqui no dedo e o pastor ou o padre faz algumas perguntas em algum momento da cerimônia, dizendo assim: você promete ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, nos bons ou nos maus momentos? Aquilo é aliança. Então, biblicamente, aliança não é isso aqui. Biblicamente, aliança são as promessas que o noivo fez para a noiva e a noiva fez para o noivo. E quando eles terminam de fazer as promessas e dizem sim, aí na nossa cultura, coloque esse anel no dedo para lembrar que você tem uma aliança com alguém. Então, biblicamente, isso aqui não é aliança. Biblicamente, as promessas feitas no altar são a aliança. E hoje, quando eu carrego uma aliança no dedo, é para que eu lembre, um anel no dedo, é para que eu lembre que eu fiz há 20 anos atrás uma aliança com uma jovem chamada Gleice, que é minha esposa. E ela carrega um anel no dedo para lembrar que ela fez uma aliança com um jovem, que na época era jovem, chamado Josanã, que sou eu. Então, aquilo é aliança. Deus usa essa ilustração para dizer assim: você também fez uma aliança comigo. Quando você me conheceu, você disse: Santo Deus, eu quero te amar. Eu quero andar contigo e eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero cumprir os teus mandamentos. Eu quero fazer com o meu corpo alguma coisa que honre ao Senhor. Eu quero usar o meu tempo de maneira que honre ao Senhor. Eu quero usar os meus dons, os meus bens de maneira que honre ao Senhor. Então você só pode ter conhecido a Deus e se entregado a Deus se você fez uma aliança com Ele. É tanto que quando nós batizamos na Igreja Adventista, nós até assinamos um documento chamado ficha batismal, e ali está a aliança que nós fizemos com Deus. O que é que eu vou obedecer, o que é que eu vou guardar de acordo com a verdade bíblica.
E Deus também fez uma aliança com você. A parte de Deus era salvar você. Então, a nossa parte era obedecer a Deus, a parte de Deus era nos salvar. E toda vez que nós pecamos ou desobedecemos, nós estamos quebrando a aliança. Então, o livro de Oséias gira todo em torno disso. Alguém que fez uma aliança com Deus e quebrou a aliança com Deus e foi infiel a Deus. E a ilustração do casamento de Oséias era para ilustrar isso. Quando você lê o livro de Oséias, você percebe uma coisa que talvez seja mais importante no livro de Oséias. Você vê que a mulher de Oséias sofreu muito por ser infiel. Mas não apenas ela sofreu, Oséias sofreu muito e os filhos do casal também sofreram muito. Isso mostra que quando uma pessoa é infiel, ela não sofre sozinha. Quando uma pessoa é infiel, a infidelidade de uma pessoa é capaz de atingir e fazer sofrer outras pessoas que estão ao redor. Então, nunca uma pessoa que quebra a aliança com Deus sofre sozinha. As pessoas que estão ao redor dela também sofrem. A mulher sofreu, Oséias sofreu, os filhos sofreram. E no capítulo 2, a mulher de Oséias já tem traído ele, já tem sido infiel a ele, e ela decide voltar para Oséias. Mas ela não decide voltar porque está arrependida, porque mudou. Ela decide voltar porque as pessoas que ela procuravam não estavam mais dando bola para ela, não estavam mais dando atenção para ela. Olha o que diz o capítulo 2, verso 7. Ela, aqui está falando da mulher de Oséias, ela irá seguindo seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei, tornarei para o meu primeiro marido, não é porque eu estou arrependida, não é porque eu quero mudar, simplesmente porque era melhor com ele do que o que eu estou agora. Então não há uma mudança, não há um arrependimento, não há uma decisão de ser diferente. É simplesmente porque não está dando certo lá na infidelidade, ela decide voltar para Oséias. E aí Deus vai dar como que um grito de chamado, um apelo para Israel e para, ilustrado aqui pela mulher de Oséias, voltar. Aí ele diz assim no verso 8, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, eu lhe dei o vinho, eu lhe dei o óleo, eu lhe multipliquei a prata e o ouro que ela está usando para adorar quem? Baal. Eu costumo dizer que esse é um dos versos mais tristes do Antigo Testamento. É como que Deus, num grito de desespero ali para trair de volta, dizendo assim, você não entendeu? Você não entendeu que tudo que chegou às tuas mãos sou eu quem estou te dando? E que tudo que chegou às tuas mãos você deveria usar para me glorificar, para me adorar? E você está usando o que deveria me adorar para adorar Baal? Sabem, ninguém nunca vai ser fiel a Deus se não entender o princípio desse versículo. Se você não entender que tudo que você tem e que tudo que você é pertence a Deus e tem como propósito principal adorar a Deus, você nunca vai ser fiel. A fidelidade é uma resposta da compreensão de uma pessoa de que o que ela tem e o que ela é pertence a Deus e tem como propósito adorar a Deus. É por isso que Deus diz assim, olha, você não entendeu? Você não entendeu que o trigo que você tem, que o óleo que você tem, que a prata e o ouro que você tem, pertencem a mim e deveriam ser usados para adorar a mim? E você pode dizer assim, pastor, mas eu não adoro Baal. A tragédia da adoração de Baal é que você não precisa declarar que adora Baal para adorar Baal. Adoração, gente, e aí eu faço um apelo, estude a lição da escola sabatina desse trimestre. Eu tenho dó dos adventistas que não estão estudando a lição desse trimestre. Deus usou o pastor Mark Philly mais uma vez de maneira poderosa para escrever essa lição. E gira muito em torno de adoração. Adoração é uma coisa tão profunda e tão essencial à vida do homem como respirar. Do jeito que você não pode viver sem respirar, você não pode viver sem adorar. Então, mas pastor, eu sou ateu, eu não adoro. Não importa se você é ateu.
o ser humano ele tem necessidade de adorar como tem de respirar. Você pode não adorar a Deus como ateu, mas você não pode dizer que não adora. Inevitavelmente você vai adorar o seu corpo, você vai adorar o seu dinheiro, você vai adorar a sua formação acadêmica, você vai adorar a sua beleza. Alguma coisa você vai adorar. O ser humano não pode viver sem respirar, como não pode viver sem adorar. Então, a adoração a Baal é algo tão profundo na Bíblia, que mesmo que você não diga que o adora, talvez as suas atitudes mostrem que você, na verdade, o adora. Deixa eu explicar de maneira mais clara para você. A Bíblia diz que o tempo que nós temos é uma dádiva de Deus. Porque nós não temos tempo, Deus tem tempo. Ninguém aqui tem como garantir que eu vou estar vivo daqui a meia hora. Então, se eu não sei o que vai acontecer a meia hora com o meu tempo, é porque ele não pertence a mim, ele pertence a Deus. E Deus diz assim, olha, esse tempo que eu estou te dando, eu queria que você usasse, mas que você usasse ele para me adorar. Então, não saia de casa sem fazer o culto familiar. Quando uma pessoa, ela, antes de sair de casa, reúne a família para fazer o culto familiar, o que ela está fazendo de verdade é dizendo, Santo Deus, o tempo que é teu, eu vou usar para te adorar. Quando uma pessoa sai de casa sem o culto familiar, o que ela está dizendo de verdade é, o tempo que é teu, eu vou usar para adorar a mim, o meu trabalho e a correria do dia. Há uma citação no livro Conselhos sobre Mordomia, página 26, que diz que só há 2 lugares no universo onde você pode colocar os seus tesouros. Vou repetir. Só há 2 lugares no universo onde você pode colocar os seus tesouros. Aí ela diz, ou nos celeiros de Deus, ou nos celeiros de Satanás. Essa é a questão de adorar Baal. Porque quando você não está usando o que deveria adorar a Deus para adorar a Deus, mesmo que você não declare, você está usando para adorar o inimigo de Deus. E a grande tragédia da vida cristã é que nós estamos tropeçando no óbvio. Tem pessoas que pensam assim, eu acordei, não busquei a Deus, fui para o trabalho, fui para a escola, fui para a faculdade, e eu estava até bem durante o dia. Aí no final do dia eu menti, eu pequei no final do dia. Está errado. Você não pecou no final do dia, você pecou no começo do dia quando não foi a presença de Deus. E a queda do final do dia é consequência da queda do começo do dia. Então, um homem que adultera no final do dia, uma mulher que adultera no final do dia, não pode dizer que pecou no final do dia. Ele tem que compreender que ele pecou no começo do dia, quando não foi de maneira poderosa a presença de Deus. E a queda no final do dia é só uma consequência da grande queda que foi a queda do começo do dia, quando não foi a presença de Deus. Então o que Deus está dizendo aqui através do livro de Oséias é, o que você tem, você deveria usar para glorificar a mim. E você não tem usado, você tem saído de casa sem orar. Você tem saído de casa sem ler a Bíblia. Você tem saído de casa, deixado sua família sair de casa sem fazer o culto familiar. Ellen White tem uma citação muito dura, muito forte, que ela diz assim, eu tenho medo de me hospedar na casa de uma pessoa que não tem o culto familiar. E ela diz, eu só me hospedaria nessa casa se fosse para ajudar essa família a colocar em dias a devoção pessoal. Porque é perigoso ficar numa casa que não tem devoção pessoal. Pastor, mas nós guardamos o sábado nessa casa. Nós temos função na igreja. As pessoas dessa casa aqui todas têm função da igreja. Mas o que Deus está dizendo é, você está usando o tempo que deveria para adorar a Deus, para fazer só a sua vontade. Então Deus está dizendo, o teu corpo não pertence a você. E você não deveria usar só do jeito que você quer. Você não deveria se alimentar só do jeito que você quer, você não deveria só dormir na hora que você quer, você não deveria fazer atividade física só quando você quer. Você deveria usar o que eu te dei para me adorar, para glorificar o meu nome. Você deveria usar os recursos financeiros que eu te dei para me glorificar. Quando uma pessoa decide não ser fiel, por exemplo, nos dízimos e ofertas, o que ela está fazendo de verdade é adorando Baal. É isso que o livro de Oséias está tentando nos ensinar. Está usando aquilo que Deus deu e que deveria usar para adorar a Deus,
para adorar qualquer outra coisa. Então Deus queria chamar a atenção do povo de Israel, como quer chamar a nossa atenção. Desperta. Coisas que eu tenho dado para você me adorar, você tem usado para adorar a você mesmo. E adorar a você mesmo, adorar Baal, adorar o inimigo, é a mesma coisa. Porque só há 2 lugares que você pode colocar os seus tesouros, ou nos celeiros de Deus, ou nos celeiros do inimigo de Deus. Um dia, eu vi um testemunho de um jovem, que era o único adventista da família. E ele disse que sofria muito porque a família dele inteira estava longe da igreja, longe de Deus. E para piorar, um dia a mãe dele ligou para ele e disse: filho, eu estou frequentando um lugar de magia. E ele disse assim: meu Deus, além de ninguém da minha família ser da igreja, minha mãe está frequentando um lugar que eu sei claramente que não pertence a Deus. E um dia ele foi visitar a mãe, estava dirigindo, a mãe estava do lado. E a mãe disse assim: filho, sabe por que eu vou nesse lugar de magias? Porque lá eles revelam o futuro da nossa família. E ela falou: a primeira vez que eu fui saber do seu pai. E a mulher jogou umas bolas lá, falou umas palavras e disse assim: eu encontrei seu marido, vai sofrer um acidente. E ela disse: filho, lembra que teu pai sofreu um acidente no trabalho? Antes dele sofrer o acidente, a mulher me avisou. A segunda vez que eu fui lá, eu fui saber do seu irmão. E a mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse assim: eu encontrei seu filho. Ele vai sofrer uma desilusão amorosa. Ela disse: filho, lembra que teu irmão acabou o noivado e sofreu muito? Antes dele acabar o noivado, a mulher me avisou. E ela começou a chorar e disse: filho, a terceira vez que eu fui lá, eu fui saber de você. A mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse: você não tem outro filho. Você só tem um filho. E ela disse: claro que eu tenho outro filho. E a mulher jogou as bolas novamente, falou as palavras e disse: você está me fazendo perder tempo, você não tem outro filho. Ela disse: claro que eu tenho outro filho. E ela disse: filho, depois de um bom tempo, ela disse: tem razão, você tem outro filho, mas tem um problema. Tem uma luz muito grande ao redor dele e eu não consigo ver nada do futuro dele. E ela perguntou: filho, que luz é essa? E ele disse: mãe, tudo que eu tenho e tudo que eu sou está nas mãos de Deus. Se a senhora quiser saber alguma coisa do meu futuro, não procure o inimigo, porque o inimigo não tem acesso a nada na minha vida. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou está à disposição de Deus. E essa luz que essa mulher viu é o Deus que eu sigo, a quem eu entreguei minha vida e a minha família e que está dirigindo a minha vida. Então o inimigo não sabe nada do meu futuro, porque eu estou completamente nas mãos de Deus. Esse é o chamado do livro de Oséias, que tudo que tenho e tudo que eu sou esteja nas mãos de Deus. E meus irmãos, não é uma questão de culto, não é uma questão do tempo que a gente passa na igreja, porque a maior parte da vida espiritual acontece fora da igreja. Não é uma questão de sábado pela manhã, é mais uma questão de sábado à noite, quando eu estou sozinho. Não é questão de domingo à noite, quando eu venho na igreja, é uma questão de segunda de manhã, quando eu vou fechar um negócio. Então eu deveria dizer: Santo Deus, o trigo, o azeite, a prata e o ouro, tudo que eu tenho e que eu sei que vem das tuas mãos, eu quero usar para glorificar o Senhor. Mas infelizmente, o povo de Israel e muitos de nós não ouvimos o chamado de Deus. E Deus usou o livro de Oséias para dizer: eu quero salvar você. Eu quero tirar você da infidelidade. E o que eu tiver que fazer para te tirar da infidelidade, meu filho, eu vou fazer. É por isso que ele diz, capítulo 2, verso 9. Abra sua Bíblia, Oséias 2, 9. Depois de dizer que Israel, eu e você, estamos usando o trigo, o vinho, o óleo, a prata e o ouro que Deus multiplicou em nossas mãos para adorar Baal. Verso 9, Deus diz assim: portanto, na língua portuguesa e na língua hebraica, a palavra portanto é uma palavra muito importante, é uma palavra de ligação entre o que foi dito e o que será dito. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: porque você está usando o que eu te dei para adorar Baal, então entenda, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lã e o meu linho. Verso 10,
Agora descobrirei as suas vergonhas. Verso 11, farei cessar toda a sua alegria. Verso 12, devastarei a sua vida e a sua figueira. Verso 13, castigá-la-ei pelos dias que adorou os Baalins. Deus está dizendo assim: eu quero salvar você. E o que eu tiver que fazer para te salvar, eu vou fazer. Um dia eu estava pregando num congresso para jovens, e tinha uns 5.000 jovens lá, e antes da minha pregação, uma cantora ia cantar, pegou o microfone, e antes de cantar ela começou a gritar: jovens, Deus quer mimar vocês. E ela gritava: jovens, Deus quer mimar vocês. Ela gritou umas 5 vezes: jovens, Deus quer mimar vocês. E quando ela terminou de cantar, eu tive muita vontade de pegar o microfone e dizer assim: jovens, não é verdade. Deus não quer mimar vocês. Deus quer transformar vocês. Eu creio que Deus é capaz de mimar. E eu creio que a eternidade vai ser um mimo só. Deus vai nos mimar a eternidade inteira. Mas antes de chegar à eternidade, Deus quer transformar você. E Ele está dizendo: se eu tiver que castigar, se eu tiver que fazer com que o que você tem cesse de ter, se eu estiver a fazer com que você perca a alegria, para acordar você, para o tipo de vida espiritual que você está vivendo, eu vou fazer, diz o Senhor. Há um autor chamado C.S. Lewis, que ele diz que Deus, às vezes, como única maneira de nos fazer ouvir a voz dele, usa o megafone da dor. E ele diz que às vezes a dor é o megafone nas mãos de Deus, porque Deus tentou nos falar de outras maneiras e nós não ouvimos. E Deus usa o megafone da dor para nos fazer ouvir a voz dele que nós estávamos ouvindo de outro jeito. Então, amigos, o que Oséias está dizendo é para pessoas que estão vivendo em algum aspecto da vida de maneira infiel, com seu tempo, com seu corpo, que estão vivendo de maneira contrária ao que Deus quer em algum aspecto da vida, com seus bens. Deus está dizendo: se eu tiver que reter o trigo, se eu tiver que arrebatar a lã, se eu tiver que descobrir a sua vergonha, se eu tiver que fazer cessar a sua alegria, se eu tiver que devastar a sua vida, se eu tiver que castigar você, eu não vou ter dúvidas de fazer. Outro dia eu conversei com um pastor que saiu do ministério, tomou algumas decisões erradas e a igreja teve que pedir a sua credencial. E eu fui tentar pastoreá-lo, uma pessoa que eu amo muito. E eu perguntei para ele: amigo, como é que você está? E ele me disse: pastor Josanã, Deus tentou falar comigo de várias maneiras. Deus mandou muita gente para me alertar. Deus mandou muitas maneiras para me despertar, para me acordar. E a única maneira que Deus encontrou de falar ao meu coração foi tirando a minha credencial. Eu perdi o meu ministério. O melhor da minha vida eu dei pelo ministério e eu perdi. Mas era a única maneira que Deus encontrou de me fazer entender que eu estava me perdendo. Então eu não tenho mais ministério, mas eu estou perdoado e salvo, estou indo para o céu. Deus seja louvado por isso. A pena é, por que temos que esperar por isso? Essa é a grande questão. Eu trabalhei em Natal, no Rio Grande do Norte, quando minha filha tinha acabado de nascer. E um dia eu estava viajando de Natal para Mossoró. E são muitos quilômetros, uma estrada que parece que não acaba nunca. E eu estava conversando com Deus, dirigindo, sozinho, conversando com Deus e dizendo: Deus, que bênção ser pai, que maravilha minha filha ter nascido, que alegria ser a paternidade, é uma bênção. E sabe quando o Espírito Santo se aproxima de você? Eu senti claramente o Espírito Santo entrando no carro e dizendo assim: Josanã, se tua filha morresse hoje, o que é que você faria? E eu tomei um choque, porque nunca tinha passado na minha mente a ideia de minha filha morrer. Mas ficou claro para mim que nesse mundo mal era uma possibilidade perder minha filha. E eu disse: Deus, se minha filha morresse hoje, de 2 possibilidades, uma. Eu ia ter que escolher uma. Ou eu iria me revoltar contra Deus, eu iria culpar Deus, eu iria abandonar Deus, ou
eu iria me consagrar como nunca me consagrei, eu iria te buscar como nunca busquei, eu iria pregar sobre a volta de Jesus como eu nunca preguei, para que Jesus voltasse logo e eu reencontrasse minha filha na ressurreição. E eu disse: Deus, hoje, se minha filha morresse, eu tomaria essa segunda opção. Senhor, eu iria me consagrar como nunca me consagrei, eu iria pregar como nunca preguei, eu iria te buscar como nunca busquei, para que o Senhor voltasse logo e eu reencontrasse minha filha. E eu achava que Deus estava feliz com a resposta, mas eu sentia aquela mesma voz me dizendo: Josanã, e por que você não é desse jeito com ela viva? Porque a morte da tua filha teria que ser um estímulo para você me buscar do jeito que você disse que buscaria se ela morresse. Porque a morte da tua filha teria que ser um estímulo para você se consagrar do jeito que você disse que iria se consagrar se ela morresse. Josanã, se tua filha morresse hoje, ela estaria protegida pelo sono da morte. O problema é tua filha viva nesse mundo mau. Então se consagre, eu preciso de você hoje, consagrado desse jeito hoje, me buscando desse jeito hoje, buscando o meu poder do jeito que você disse que buscaria se ela morresse. E eu segui minha estrada chorando e dizendo a Deus: Santo Deus, me perdoa, porque eu estou esperando que uma dor seja o estímulo para eu me consagrar, te buscar, ser fiel e ser completamente teu. Me perdoa. E a partir daquele dia eu tenho tentado buscar a Deus, consagrar minha vida a Deus, dedicar a minha vida a Deus, como eu sei que faria se uma tragédia me atingisse. Eu quero convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, eu sei que o Senhor quer me salvar, mas por favor, o que o Senhor tiver que fazer para me salvar, para me despertar, para me acordar, para me fazer perceber que eu consigo passar 5 horas por dia nas redes sociais, mas eu não passo 10 minutos orando. Eu consigo passar 5 horas nas redes sociais, mas não tenho 30 minutos para fazer um culto, para buscar a Deus. Santo Deus, me ajuda a entender que eu estou usando o que o Senhor me deu apenas para mim mesmo. Isso é uma tragédia. E Deus vai te dizer essa noite: meu filho, eu quero salvar você. E se para despertar você eu tiver que permitir que tudo isso aconteça, eu vou permitir. Mas eu vou te dizer por quê. Não é porque eu sou um Deus irado, não é porque eu sou um Deus agressivo, um Deus justiceiro. Eu vou te dizer por quê. Olha o porquê. Verso 14. Portanto, olha o portanto aí de novo. Eu quero te atrair. Eu vou levar você para o deserto, mas para lhe falar o coração. Deus seja louvado. Então Deus está dizendo assim: olha, você sabe por quê? Se você não mudar, eu vou ter que arrebatar o seu trigo, eu vou ter que arrebatar a sua lã, eu vou ter que descobrir as suas vergonhas, eu vou ter que fazer cessar a sua alegria, eu vou ter que devastar a sua vida e sua figueira, eu vou ter que castigá-lo. Não é porque eu sou mau, não é porque eu sou agressivo, não é porque eu sou um Deus irado, é porque eu quero atrair você. Se eu tiver que levar você para o deserto, eu não vou ter dúvidas de levá-lo, mas é porque eu quero falar o seu coração. A minha mãe faleceu há 19 anos. E a maior herança que minha mãe deixou eram as coisas que ela nos ensinava na infância. E eu lembro que ela dizia assim: meu filho, tem 2 maneiras de aprender na vida, a do tolo e a do sábio. O sábio pensa assim: eu não vou por aquele caminho, tanta gente já quebrou a cara ali, por que eu vou por aquele caminho? O tolo não. O tolo diz assim: não, fulano quebrou a cara ali, mas se eu for pelo mesmo caminho, comigo vai ser diferente. Sabe para que o livro de Osés foi escrito? Para os sábios. O livro de Osés foi escrito para os sábios, para aqueles que querem dizer: Santo Deus, eu não vou ser infiel ao Senhor. Olha o que aconteceu com Israel. Eu não vou usar o que o Senhor me deu apenas para a minha própria vontade. Eu não vou usar o meu corpo de maneira só que glorifique a mim e faça só a minha vontade. Eu não vou me alimentar de um jeito que agrade só o meu apetite. Eu não vou usar os recursos financeiros só de um jeito que faça a minha vontade. Olha o que aconteceu com Israel. O livro de Osés é um livro para os sábios. E sabe por que Deus talvez tenha que levá-lo para o deserto? Verso 15. Porque dali, Deus disse que vai levar para onde? Verso 14. Olha para o texto. Deus disse que vai levar para onde? Para o deserto. Olha o que diz no verso 15.
E lhe darei dali. Dali de onde? Do deserto. Do deserto, dali eu vou dar vinhas e eu vou fazer com que vale de Acor. O vale de Acor, irmãos, é uma palavra hebraica que significa vale dos problemas. Deus diz assim: se você permitir que eu transforme você, eu vou transformar os vales dos problemas na porta da esperança. Então Deus diz assim: eu quero salvar você. Não tenha medo do deserto. Talvez eu esteja falando para alguém que já está enfrentando um deserto. No casamento, na vida financeira, na vida pessoal. Não tenha medo do deserto. Porque talvez é a única maneira que Deus tenha de fazer você enxergar que o problema não é a pessoa que você está casado com ela. O problema é que não tem Deus nesse casamento. E Deus está permitindo que você vá para o deserto. Para você perceber que o problema não é a pessoa que você está casado. O problema é que Deus não está mais presente nesse casamento. E se você ouvir Deus, Ele pode fazer com que o vale dos problemas se transforme na porta da esperança. Talvez Deus esteja conduzindo você para o deserto apenas para você entender que você está indo pelo caminho da perdição e era a única maneira de Deus conseguir tirar você do caminho da perdição, era levando você para o deserto, para o vale dos problemas. Mas Deus pode transformar o vale dos problemas na porta da esperança. E sabe por que Deus quer fazer isso? Verso 15. Porque eu quero que você volte a ser como no dia da tua mocidade. Eu quero que você volte a ser como você era quando eu te tirei do Egito. Sabe como você era na tua mocidade, quando você encontrou Jesus? Sabe como você era quando Deus tirou você do Egito e trouxe para a casa dele? Tem muita gente que diz assim: pastor, quando eu conheci Jesus, eu tinha coragem de entregar folheto até na praia. Deus está dizendo assim: eu quero que você volte a ser como você era no tempo da sua mocidade. Pastor, podia no meu trabalho ter 200 pessoas. Eu tinha coragem de falar do amor de Deus para as pessoas. Hoje eu não tenho mais. Deus está dizendo assim: eu quero que você volte a ser como você era na sua juventude. Você lembra como você lia a Bíblia, quando você encontrou a verdade? Você lembra como você orava, quando você foi atraído para Cristo, quando você descobriu o quanto Ele te amava? Deus está dizendo assim: eu quero que você volte a ser como você era na tua mocidade. Eu quero que você volte a fazer o que você fazia quando eu te tirei do Egito. Eu não quero você com a vida medíocre espiritualmente. Eu não quero com você com a vida superficial espiritualmente. Eu quero despertar o teu primeiro amor e quero fazer com que você volte a ser como você era na sua mocidade. Você não precisa viver uma vida cristã medíocre, superficial e infiel. Mas se você estiver vivendo assim, e Deus tiver que levá-lo para o deserto, Ele não vai ter dúvidas de levá-lo, mas com o único objetivo, não é destruir, é salvar. Não é te fazer mal, é fazer o melhor bem que você pode ter na sua vida. Então, através do livro de Osés, essa noite, Deus quer fazer um convite para mim e para você. Deus quer convidá-lo a dizer assim: o que mais eu poderia fazer para mostrar o quanto eu te amo? O que mais eu poderia fazer para mostrar que me preocupo com você, que eu quero salvar você? Há alguns dias, uma pessoa que está vivendo um problema muito grande, muito profundo, de desespero, de angústia, estava procurando alguma coisa na internet para assistir, encontrou uma série de sermões que eu fiz na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela se identificou com as mensagens, Deus tocou o coração dela, e ela sentiu o desejo de falar comigo. Ela não se sentia amada por Deus, não se sentia querida por Deus, e sentiu o desejo de alguma maneira falar comigo. Ela descobriu alguém que me conhecia, e tentou conseguir o meu número, mas a pessoa por algum motivo não deu. E ela disse assim: olha, como é que eu sei que Deus me ama assim? Um homem, não consigo falar com um homem que não é nada. Como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou ter acesso a Deus? E um dia, eu estava pregando em uma cidade, e uma pessoa me disse assim: pastor, você poderia, antes de pregar
no concílio de pastores que você vai pregar. Você poderia pregar numa empresa, tem uma pessoa que é um empresário que todo dia faz o culto com os funcionários. Antes de ir pregar lá no concílio dos pastores, você poderia pregar nessa empresa? Eu disse, tá bom, vamos lá. Saímos mais cedo do hotel, pregamos. Quando eu terminei de pregar, que estava saindo para ir para o concílio dos pastores, uma jovem saiu, me abraçou, emocionada, e me contou a história. E ela disse, pastor, eu queria que Deus mostrasse amor por mim se eu conseguisse ligar para você. Deus disse assim, eu tenho mais. Eu vou mostrar amor por você, fazendo com que dê um jeito dele ir lá no teu trabalho, pregar para você vê-lo pessoalmente. E ela disse, pastor, eu sei que você não é nada, é uma pessoa comum, é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Mas foi a maneira que Deus encontrou de dizer assim, eu amo você. Você queria só uma ligação. Eu dei um jeito de você ter um encontro pessoal. Quantas milhares de pessoas eu tenho no mundo para cuidar, mas eu mandei esse homem limitado para ir falar no teu trabalho só para dizer, eu amo você, eu quero salvar você. O que o livro de Oséias, o motivo pelo qual o livro de Oséias foi escrito, é como que Deus gritando e dizendo o que mais eu preciso fazer para mostrar que eu amo você, mas que o meu amor tem que levá-la a ter uma vida de fidelidade, de compromisso. O que mais eu posso fazer? E Deus está dizendo hoje para mim e para você, se eu tiver que levá-lo para o vale dos problemas e para o deserto, como a única maneira de você enxergar o meu amor por você, eu vou levá-lo. Mas é com o único objetivo, para atrair você e para falar o seu coração. Essa noite eu quero fazer um convite para você. E eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, me salva. Eu te autorizo a me salvar. Eu já sou adventista, eu já tenho funções na igreja, mas eu não tenho andado contigo como alguém fiel. Há vários aspectos da minha vida que ainda não estão nas tuas mãos. Há várias coisas que eu faço que eu sei claramente que não agradam ao Senhor. Então, Santo Deus, me atrai. Santo Deus, fala ao meu coração, mesmo que tenha que me levar para o deserto, mas eu quero ser salvo. Se o Senhor tiver que fazer tudo o que o Senhor disse no livro de Oséias para me despertar, por favor, me desperta. Meus irmãos, eu não sei se é a melhor palavra, mas eu ando tão preocupado com uma igreja que precisa despertar e que talvez nós vamos ter que encontrar João no céu e dizer, João, você falou de Laodiceia, mas nós éramos mais frios do que Laodiceia, mais indiferentes do que Laodiceia, mais sem compromisso do que Laodiceia. Nós conseguimos potencializar o que João disse que Laodiceia era. E essa noite Deus está dizendo através do livro de Oséias, para mim e para você, desperta, acorda, coloque em ordem o culto familiar na tua casa, coloque em ordem um momento de devoção diário, coloque em ordem a maneira como você cuida do seu corpo, não brinque com isso. Deus fala com você através do cérebro, então seu corpo tem que funcionar bem para que Deus tenha acesso à tua mente. Não passa 4 horas na rede social e 5 minutos orando. Desperta para o momento profético que você está vivendo. Jesus Cristo está às portas. E Ele tem tanta vontade de salvar, que o livro de Oséias diz, se tiver que levar para o deserto, antes de levar para o céu, Ele vai te levar para o deserto, antes de te levar para o céu. Mas essa noite eu quero convidá-la a dizer, Santo Deus, me acorda para o momento profético que estou vivendo e me ajuda a entregar tudo o que tenho e tudo o que eu sou, não para adorar a Baal, mas para adorar a Deus.